Alô, meus queridos, minhas queridas, meus coleguinhas, meus amigos, minhas amigas, meus amores, todos bem? Todo mundo tranquilo? Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, essa vai ser a nossa última aulinha aí, nossa última videoaula antes do nosso recesso, né? Alguns de vocês devem estar se perguntando aí, pô, professor, mas você já começou a falar disso na nossa sala, com a nossa aula ao vivo? E outros não viram isso, então não estão entendendo muito bem? Então, a ideia aqui é o seguinte, como alguns de vocês viram e outros não, eu vou repassar, eu vou dar esta aula novamente, porque quem começou a ver isso viu muito pouquinho, né? Então, assim, eu acho que é válido rever e ficar esse registro. Alguns de vocês devem ter se perguntado também o que aconteceu, o que eu falei que ia dar dever lá na segunda-feira de manhã e acabei não dando. Na verdade, eu optei por não dar o dever, porque é o seguinte, cara, a gente realmente avançou muito pouco com aquelas turmas que a gente avançou, né? Então, eu vou deixar as atividades para esta videoaula, que eu acho que vai fazer mais sentido. Tranquilo? A gente vai entrar então no mundo da bioquímica celular, né? A bioquímica aí, bem diferente um pouco aí, bem diferente um pouco não, mas bem diferente daquela bioquímica que a gente vê na faculdade, né? Um pouco mais simples aqui, o nosso objetivo, na verdade, o nosso foco é outro. Quando a gente fala de bioquímica celular no ensino médio, a maioria das coisas que a gente vê, então, na verdade, são os compostos, tá? Os compostos que fazem parte dos organismos, que fazem parte dos sistemas orgânicos aí, né? E nós separamos em dois grupinhos. Os primeiros compostos que a gente fala são os compostos inorgânicos, tá? A água e os sais minerais. Depois a gente entra no mundo dos compostos orgânicos, são os carboidratos, os lipídios, proteínas, vitaminas, etc. Tá? Os compostos inorgânicos, embora sejam mais numéricos, vamos colocar assim, eles são um pouco mais simples de entender, tá? Então é por isso que a gente começa a bioquímica celular falando justamente então desses compostos inorgânicos, tá, pessoal? Por que que a gente estuda isso? Porque os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos fazem parte, né? Então eles participam de uma série de questões tanto morfológicas quanto fisiológicas nos seres vivos, tá? E a gente vai estudar depois também os processos de digestão e absorção de nutrientes. Então a gente precisa de conhecer quais são os nutrientes para depois entender como que esses nutrientes são absorvidos. Beleza? Então bora lá. Tô de preto hoje aqui, ó. Tá frio aqui em casa, né? Tá gelo ultimamente. Deus me livre. Cara, então compostos inorgânicos aí, né? O que são esses camaradas, né, velho? Quem são os compostos inorgânicos? São esses compostos encontrados livremente na natureza. Então são compostos que eles existem no nosso planeta, independente da presença de um ser vivo, tá? Então, por exemplo, um sal mineral que está no solo, vamos pensar no ferro, por exemplo, ele existe lá no solo sem necessidade de ter uma planta ou um animal para aquele ferro estar presente ali. A água que está presente nas nuvens de chuva, por exemplo, não tem ser vivo lá nas nuvens fazendo com que chova. Ela simplesmente está lá na ausência de um ser vivo, tá? Então eles são substâncias que independem da existência de um ser vivo, beleza? Mesmo com esses compostos sendo inorgânicos, isso aqui é muito importante, esses caras são componentes de sistemas celulares, são componentes de sistemas orgânicos. Então, todo sistema orgânico, todo sistema celular depende e possui também compostos inorgânicos na sua composição. Beleza? Então, nem tudo que constitui o organismo é orgânico. Beleza? Aliás, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Vamos começar a falar aqui então da água, que tem relação com isso que eu acabei de falar, de ser muito pelo contrário, tá? Ela é a substância mais abundante nos sistemas orgânicos. Então, a água, embora seja uma substância inorgânica, ela é a substância mais presente nos sistemas orgânicos, tá? No nosso caso, compreende aí cerca de 70% da massa corporal. Então, um indivíduo de 100 quilos pesaria 70 desses quilos seriam correspondentes apenas à água. Então, é uma quantidade bem grande, né? Uma quantidade muito absurda aí. Embora isso possa variar sim de acordo com as espécies, né? A água-viva, por exemplo, tem muito mais água. A água-viva tem cerca de 99% de água no seu corpo, tá? Então isso varia de espécie para espécie. Tem espécies que têm mais água e espécies que têm menos água. Beleza? Pensando dentro da nossa espécie, galera, olha só que legal, cara. A quantidade de água varia na nossa espécie de acordo com a taxa metabólica, tá? Isso é comum para as outras espécies também, mas o nosso foco aqui é o estudo da espécie humana, beleza? Então eu vou falar sempre direcionando para a gente, tá? Então a taxa metabólica, ela faz variar a quantidade de água que existe no indivíduo ou nos tecidos desse indivíduo, tá? Sendo que a premissa é a seguinte:
quanto maior a taxa metabólica do indivíduo ou quanto maior a taxa metabólica do tecido, maior a quantidade de água, tá? Isso não é obrigatório, tá? Existem alguns tecidos nossos que, embora tenham uma taxa metabólica relativamente baixa, apresentam uma grande quantidade de água, mas essa questão dessa proporcionalidade entre metabolismo e água, ela é uma verdade, tá? Lembrando aqui que metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que o nosso corpo faz, né? Reações de síntese e produção, que são aquelas reações que nós chamamos de anabolismo, reações de quebra, que nós chamamos de reações de catabolismo, tá? Então, a somatória entre o anabolismo e o catabolismo é o que nós chamamos de metabolismo. São todas as reações químicas que o nosso corpo realiza, beleza? E elas acontecem o tempo inteiro, constantemente essas reações estão acontecendo, tá? Cara, a água, ela é uma molécula muito louca, velho. Daqui um pouquinho a gente vai ver que ela apresenta uma disposição molecular que é responsável por uma série de características que a água apresenta que são importantíssimas para a manutenção da vida como nós conhecemos, tá? Então, aquela molécula famosa aí, o H2O, ela tem uma questão estrutural muitíssimo importante que permite com que a vida como nós conhecemos exista, beleza? Sempre lembrar de um pequeno detalhe, pessoal. Quando eu estou falando de água aqui, eu estou falando de água em forma líquida, tá? Água congelada, né? Água sólida ou água vapor, ela não faz parte dos sistemas orgânicos, tá? Então a gente não tem como ter vida sem existência de água líquida. Então a água líquida é o que eu estou falando aqui agora, beleza? E esse meu comentário é justamente porque é o seguinte: é, a galera anda achando água em Marte aí, os sinais de água em Marte aí, né? Mas a maioria dos sinais que foram encontrados é de água congelada, embora alguns sinais da existência de alguns rios no passado aí tenham rolado. é, Mas a ideia é o seguinte: sem a água sólida não tem como ter vida em outro planeta, tá? Pelo menos não na nossa compreensão. A gente não consegue imaginar como isso poderia acontecer. Tranquilo? Muito bem, velho. Então, em relação aí à quantidade de água do corpo, eu queria que vocês reparassem o seguinte. Olha a molecada aí na idade de 0 a 2 anos e os senhores de idade aí de 60 anos para mais. Olha o quanto que a quantidade de água varia ao longo da vida, né? Então eu percebo que indivíduos vão ficando mais velhos e a quantidade de água, perdão, vai diminuindo. Então esse percentual de água no corpo ele tende a ir caindo ao longo dos anos. E o porquê que isso acontece? Vocês lembram que eu falei para vocês que a quantidade de água está relacionada ao metabolismo? Quanto mais alto o metabolismo, mais alta a quantidade de água. Acontece que é o seguinte, cara, ao longo da vida, o metabolismo vai diminuindo. A taxa metabólica do indivíduo vai ficando cada vez mais lenta. Então a quantidade de água que esse cara apresenta vai também diminuindo, tá? É, Só um cuidadozinho que eu queria que vocês tivessem, que é o seguinte: se eu fornecer água bastante, né, água para o indivíduo, eu não vou conseguir aumentar muito a taxa metabólica desse cara. Existe um limite de contenção e de absorção de água de acordo com o indivíduo, tá? Então não adianta eu chegar para esse senhor aí de 60 anos e torar o velho de água, achando que ele vai ficar com a taxa metabólica extremamente alta, que isso não vai acontecer. A taxa metabólica dele vai diminuindo ao longo da vida porque realmente o organismo está envelhecendo. Então os processos metabólicos tornam-se cada vez mais lentos de forma natural. Por isso a quantidade de água também constantemente vai diminuindo, né? Perde-se essa necessidade de ter bastante água no corpo. Tá bom? Então tá bom. Olha só. Então, cara, eu tô mostrando essa imagem para vocês aí o seguinte, que eu tenho diferentes quantidades de água de acordo com os tecidos do meu corpo, tá? E que eu tenho uma variação relativamente grande, né? Então, se vocês forem perceber aqui, os ossos, eles apresentam uma quantidade de água relativamente baixa, né? Enquanto tecidos, como por exemplo, o tecido nervoso, apresentam uma quantidade relativamente alta de água, tá? O tecido nervoso, ele é o tecido de maior taxa metabólica no nosso corpo, beleza? Por que então que ele não apresenta a maior quantidade de água de todas? Tem relação com o mecanismo do funcionamento desse tecido nervoso, que ele depende muito da presença de lipídios, né? Então, o tecido nervoso, embora tenha uma taxa metabólica muito alta, ele não é o tecido com maior quantidade de água, tá? Justamente porque o próprio funcionamento desse cara depende da existência de gorduras e água e lipídio não se misturam facilmente, né? Então não, é como se eu tentasse misturar
água com azeite, água com óleo, enfim, vocês vão perceber que essa mistura dificilmente acontece, né? Eu preciso de algumas condições especiais para que isso aconteça. Mas a ideia desse slide aí é mostrar para vocês que ao longo, né, dos nossos tecidos variados, dos nossos órgãos aí, eu tenho uma variação na quantidade de água de cada um desses tecidos, de cada um desses órgãos. Muito bem. Aí tá a bonitona aí, né, cara? Nossa molécula de água, essa coisa maravilhosa, né, velho? Famosíssima essa molécula de água aí, né? Ela é uma molécula que apresenta uma polaridade elevada. O que que eu quero dizer com polaridade elevada? Essa molécula, ela apresenta polos, tá? Ela apresenta polos negativos e positivos, disponibilizados dessa forma aqui, ó. O átomo de oxigênio ele retém uma carga negativa aparente, enquanto os átomos de hidrogênio retêm uma carga positiva aparente, tá? Isso aqui acontece, pessoal, por conta daquela questão da química que nós chamamos de eletronegatividade, né? Os átomos apresentam diferentes quantidades de eletronegatividade, tá? Quanto maior for essa eletronegatividade, maior a tendência desse átomo puxar os elétrons para perto dele, tá? Então, o que acontece quando o oxigênio se liga ao hidrogênio? O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela, perde apenas para o flúor, né? O hidrogênio é o elemento de menor eletronegatividade da tabela. Então, ele não curte ficar próximo dos elétrons. Ele tem uma tendência maior a perder os elétrons. Então, o que rola quando o oxigênio se liga com o hidrogênio? O oxigênio puxa para ele os elétrons do hidrogênio. Então, os elétrons do hidrogênio ficam mais próximos da eletrosfera do oxigênio, o que aumenta a quantidade de cargas negativas próxima ao núcleo do oxigênio, deixando ele com uma carga aparente negativa. Já o hidrogênio, ele se afasta dos seus elétrons, né, que estão deslocados então para a região do oxigênio, e acabam assumindo uma carga positiva. Tá? Então, por isso que nós dizemos que a água é uma molécula polar. Ela tem polos, polos positivos, polos negativos. E qual que é o grande lance dos polos? Cara, os ímãs eles também são polarizados. Os ímãs têm também polos positivos e negativos. Então, vamos supor que aqui eu tenha um polo positivo e do lado de cá eu tenho um polo, deixa eu afastar mais aqui, um polo negativo. Então, positivo na ponta dos dedos, negativo na ponta das mãos, na ponta dessa minha mão. O outro ímã, ele vai ser negativo na ponta dos dedos e positivo na palma das mãos. Então, quando eu tenho um polo positivo e um polo negativo próximos, eles se juntam, né? Eles se aproximam, eles se atraem. A mesma coisa acontece com as moléculas de água. As moléculas de água elas se atraem, tá? O oxigênio de uma molécula atrai o hidrogênio da outra, o hidrogênio de uma molécula atrai o oxigênio da outra. Isso faz com que as moléculas fiquem relativamente muito próximas, tá? Fortemente conectadas, beleza? E isso é extremamente importante. Essa polaridade vai explicar uma série de características da água que a gente vai ver daqui um pouquinho, tá? Beleza. Então, olha só. Essa questão da polaridade da água aí tem relação com algumas características que eu estou listando aqui para vocês, tá? Olha só. Primeira característica, alto calor específico. Né? O que é uma substância possuir alto calor específico? Significa o seguinte, que para alterar a temperatura dessa substância é necessária uma grande variação da quantidade de calorias dessa substância. Olha só, se eu quero aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 1 caloria, tá? Parece pouco, né? 1 caloria para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius parece muito pouco. Mas várias substâncias precisam de menos que 1 caloria para que elas se aqueçam em 1 grau Celsius, tá? Então, comparativamente com outras substâncias, a água ela tem um calor específico alto. Ou seja, ela varia a sua temperatura com uma dificuldade muito grande. É difícil alterar a temperatura da água. E é isso que eu quero dizer com possuir alto calor específico. Eu quero dizer que a água é termicamente estável. Ela tende a permanecer numa mesma temperatura, tá? Ela demora mais para variar a sua temperatura. Isso permite, cara, com que a temperatura dos organismos tenha uma variação também menor do que teria, né? Se a água é termicamente estável e os organismos são basicamente, não basicamente, né, mas são majoritariamente constituídos por água, os organismos então tendem a ser termicamente mais estáveis. E isso é importante. Manter a temperatura do organismo auxilia também a manter as taxas metabólicas.
No nosso caso, nossa temperatura ela é constante, né? Salvo alguns eventos como febre e talvez uma prática excessiva de esportes, enfim, mas a ideia é que a nossa temperatura permaneça aí nos 36 graus e meio, né? A questão da água ter um alto calor específico, ou a questão da água ser termicamente estável, auxilia demais na manutenção da estabilidade da nossa temperatura, beleza? Então, ter um alto calor específico auxilia sim o funcionamento dos sistemas orgânicos, tá? Outra coisa, cara, é a água possuir um alto calor de evaporação, cara. Então a água, ela evapora em temperaturas muito altas, ela demanda muita energia para que consiga evaporar, tá? E por que que isso aqui é importante, cara? Porque isso vai auxiliar nos nossos processos de resfriamento, tá? Nós, seres humanos, né, nós mamíferos, nós resfriamos o corpo de duas maneiras. Através da respiração, quando a gente respira, né, a gente acaba liberando vapor de água e isso auxilia a manter, né, a permitir, né, na verdade, com que a gente perca um pouco da nossa temperatura, não deixando com que ela eleve demais, né, a níveis perigosos. Temperaturas altas são danosas, sim, ao corpo, assim como temperaturas muito baixas. Então, a respiração permite essa liberação do excesso de calor que nós mesmos produzimos, mas também tem a ideia da transpiração. A transpiração ela vai ocorrer quando a nossa temperatura tende a elevar demais. Aí a gente começa a suar, né? A gente começa a transpirar, tá? E isso é uma coisa muito massa. Daqui um pouquinho eu vou comentar para vocês da função da respiração, tá? A água também tem uma baixa temperatura de congelamento. E qual que é a importância disso? Isso é legal porque eu consigo encontrar água na sua forma líquida em temperaturas relativamente baixas, né? O ponto de congelamento, né? O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, é uma temperatura relativamente baixa, né? Então, assim, isso permite com que eu consiga encontrar água líquida em uma gama, né? Em uma faixa de temperatura muito grande, de 0 a 100 graus Celsius, né? Sendo que 0 é o ponto de fusão da água e 100 graus Celsius é o ponto de ebulição. Então, entre 0 e 100 graus Celsius, eu sempre encontro água líquida. Beleza? Então, mano, saca só. Sobre a transpiração, o que que pega? Então, quando a gente está transpirando, nosso corpo está produzindo uma quantidade grande de calor, né? Então, a gente não quer deixar com que esse calor faça a nossa temperatura corporal elevar a níveis alarmantes, tá? Então, existe um mecanismo que faz com que nós reduzimos, né? Nós possamos reduzir, então, a temperatura do nosso corpo. E o principal mecanismo é, sim, a transpiração. Como que funciona a transpiração, cara? Para que a água, então, evapore, ela demanda uma grande quantidade de energia, né? Vocês lembram da ideia do alto calor específico? Então, para alterar a temperatura da água, eu preciso de fornecer muito calor, muita energia para essa água, tá? Ou seja, quando a gente transpira, a gente recobre o nosso corpo com água, tá? A gente está realmente perdendo água, a gente está jogando essa água para o lado de fora do nosso corpo. E qual que é a ideia aqui, velho? Olha que maneiro, isso aqui é muito legal, cara. Essa água que está indo para o lado de fora do nosso corpo, ela utiliza como fonte de calor para que ela evapore a nossa energia, as calorias que nós estamos produzindo. Então, como que funciona então o resfriamento do corpo? A água recobre a nossa pele, o nosso corpo cede calorias para essa água, então ao invés de a gente reter essas calorias e a nossa temperatura ir aumentando constantemente, essas calorias são perdidas para essa água que está recobrindo o nosso corpo. Essa água, então, que está recobrindo nosso corpo, vai ganhando calorias até evaporar. Olha que massa, então, cara. Então, a transpiração, ela auxilia para retirar, ela auxilia na retiração, né? Na retirada. Nossa, retiração não existe, né? Ai, meu Deus do céu. Ela auxilia aí na retirada é, desse excesso de calorias que a gente está produzindo, né? Que a gente está liberando, facilitando, né, a manutenção da nossa temperatura ainda nos mesmos 36 graus e meio, tá? Então não deixa a gente esquentar até a morte, beleza? Então a transpiração é de fato um evento extremamente importante na contenção de energia, né, na contenção térmica dos mamíferos, porque a água consegue absorver muita energia e ela absorve isso de uma maneira muito boa, né, cara? Para você realmente permitir com que a água evapore, você tem que fornecer muita caloria para a água. Então a gente acaba cedendo as nossas calorias
que estão sendo produzidos devido à atividade física, né? Ou que estão sendo essas ondas de calor que estão sendo recebidas de forma externa, né? Então, fontes de calor como o sol, ou fontes de calor como um forno, por exemplo, uma sauna, enfim, também tendem a elevar a temperatura do nosso corpo, mas o suor consegue controlar esse aumento de temperatura justamente porque a água vai roubando essas calorias em excesso, tá? Muito bem. Outras características da água, tá? Também algumas coisas aqui explicadas, muito bem explicadas pelo fato da água ser uma substância muito polar. Vamos começar aqui, é o fato aqui também da água ser um solvente universal. O que é um solvente universal, né, cara? A água, como um solvente universal, ela consegue dissolver uma série de substâncias. Então, todas as substâncias polares são solúveis em água, né? Bom, se não todas, a maioria delas, tá? Isso vai realmente ter uma variação de acordo com o tamanho da molécula, mas a ideia é, a água consegue dissolver substâncias polares e várias substâncias são polares, tá? Isso é extremamente importante porque o nosso corpo ele é constituído por um grande volume de substâncias. Então é interessante com que o nosso corpo seja capaz de dissolver essas substâncias. Por quê? Porque isso acontecendo, o nosso corpo sendo capaz de dissolver uma série de substâncias, isso permite com que eu tenha, então, o fornecimento de um meio para que as reações químicas aconteçam. Então, essas substâncias que estão dissolvidas em água, elas acabam reagindo entre si, é, permitindo, então, com que o metabolismo aconteça, né? Para que as reações químicas aconteçam, eu preciso, então, de ter essas substâncias em um mesmo local. Que local é esse? Elas estarão todas, então, solubilizadas em água. Isso é muito legal, né, cara? Então, a água permite com que aconteça aí esse encontro das substâncias que estão dissolvidas nela, permitindo, então, a ocorrência do metabolismo, tá? Além dessa permissão, né, desse fornecimento aí, desse encontro das substâncias, a água ela também participa de algumas reações, tá? Essas reações nós chamamos de hidrólise, tá? Lise, pessoal, significa quebra, tá? Hidrólise é quebra promovida pela água ou com a participação da água. Então, lembra daquelas reações que eu falei para vocês de catabolismo, que são as quebras, né, de substâncias complexas, né, em substâncias mais simples? A água ela participa de várias reações catabólicas, tá? Então, a água ela realiza a hidrólise de várias substâncias, mais ou menos da seguinte maneira. Olha só, eu tenho aqui, pessoal, uma moléculazinha que nós chamamos de sacarose. A sacarose é o açúcar de cozinha que vocês comem aí, que vocês têm em casa, açúcar cristal, açúcar refinado, enfim. Aquilo ali são substâncias ricas em sacarose, né? E olha só o que que acontece. A água, ela participa de uma reação química que é a quebra dessa sacarose, tá? Então, olha só, ela promove uma reação de hidrólise. A água, então, ela funciona como um reagente químico nas reações de hidrólise. Então, toda reação de hidrólise consome água, tá? E como é uma quebra, né, é uma lise, olha o que eu estou fazendo, então, com essa única molécula de sacarose. Eu estou quebrando essa molécula de sacarose em outras duas moléculas menores. É uma molécula que nós chamamos de glicose, que eu acabei cortando ali, né? Mas enfim, dá para ler. E a outra molécula que é a frutose, tá? Então as hidrólises são essas quebras de moléculas maiores e moléculas menores promovidas pela participação da água como um reagente. Tranquilo? Então é muito importante para os processos catabólicos, tá? A gente faz isso também o tempo inteiro. Bom, sais minerais, oh, coisa bonita. Sais minerais, a gente escuta falando demais de sais minerais. Ah, é rico em sais minerais. Sei por quê, tem que ter sal mineral. E Danoninho tem não sei quantos sais minerais. Esses trem, né? Mas a gente dificilmente vê falando no alimento ali para que serve o tal do sal mineral que você está ingerindo, né? A gente ingere sem às vezes saber exatamente para que serve. Então esse é o nosso objetivo, cara, esclarecer qual que é a serventia desses sais minerais para o nosso corpo, né? Não adianta você ficar rangando uns trem sem saber para que serve. Eu gosto de saber o que eu estou comendo, né? Eu, particularmente. Não sei vocês aí. Mas enfim, cada um na sua doideira. Olha só, velho. Sais minerais também são elementos, são substâncias inorgânicas, tá? E esses sais minerais são necessários
para o funcionamento adequado do corpo, tá? Então, vários processos orgânicos dependem da presença de sais minerais, tá? Eles vão apresentar de maneira generalizada, de maneira global, assim, né? De um jeito que eu poderia abranger todos os sais minerais, as seguintes funções. Eles podem ser reguladores, tá? Então, sais minerais podem atuar como nutrientes reguladores. O que é um nutriente regulador? Eles vão atuar em processos fisiológicos, então vão participar do funcionamento, da ocorrência de algumas reações químicas ou da manutenção de algum estado químico adequado para o funcionamento do corpo, tá? Então, por exemplo, eles podem participar de transportadores de substâncias, tá? Então, alguns sais minerais auxiliam no transporte de substâncias dentro do nosso organismo. Podem funcionar como ativadores enzimáticos, tá? Então, algumas reações químicas dependem sim da presença de sais minerais para que elas possam acontecer. Sais minerais também controlam o pH do nosso organismo e várias outras funções importantíssimas que eu vou deixar para ir trabalhando de acordo com cada sal mineral que a gente vai ver, tá? Então, estou dando só um aspecto global aqui, então, do funcionamento dos sais minerais, tá? Mas os sais minerais também podem ser plásticos. Como assim plástico, professor? Tipo PET, né? Tipo esse trem aqui, né? De plástico? Não. Quando a gente usa a palavra plástico significa moldável ou passivo de ser utilizado para a construção de alguma coisa, tá? Então, sais minerais podem ser plásticos porque eles também participam da constituição da estrutura do corpo, tá? Os melhores exemplos que a gente tem para a nossa espécie, na verdade, os melhores exemplos que nós temos para os mamíferos, para os vertebrados em geral, é o cálcio, tá? Cálcio e fósforo, né? Esses sais minerais aqui são constituintes de ossos e dentes. Pô, o osso faz parte da minha estrutura, né, cara? Eu sou fisicamente sólido aqui, grande parte disso acontece por conta da presença, então, do cálcio e do fósforo depositados nos meus ossos e nos meus dentes, nessa arcada maravilhosa que vocês estão vendo aí. Beleza? Então, são basicamente essas duas funções globais. Igual eu falei, a gente vai trabalhar dentro das funções específicas de cada sal mineral, tá? Muito bem. Vou começar falando então do ferro. Iron Man. Ferro. Cara, ferro é importante pra caramba, né, cara? As mães, as vós sempre falam, menino, vai comer feijão, vai comer não sei o quê, você está precisando de ferro, você está precisando de ingerir mais ferro, por causa disso, por causa daquilo, né? Mas qual que é o grande lance do ferro, velho? Por que que o ferro é importante? Por que que essas vovós e essas mamães estão certas a falar que vocês têm que consumir mais ferro? Porque, velho, esse sal mineral, ele é constituinte da hemoglobina, cara. A hemoglobina é uma substância extremamente importante no nosso sangue. Ela é a proteína responsável pelo transporte de gases respiratórios, tá? Olha só que gás importante que ela transporta. O oxigênio, o O2, velho. Então, o oxigênio ele é transportado na sua corrente sanguínea porque existe hemoglobina na sua corrente sanguínea, tá? E todas as suas células precisam de oxigênio. Então, mano, a hemoglobina é importante porque ela permite a chegada desse oxigênio em todas as suas células, tá? Então, sem hemoglobina seria difícil transportar esse oxigênio, essa chegada do oxigênio nas suas células seria dificultosa, tá? Então, muito provavelmente você teria alguns problemas relacionados a isso aí, tá? A falta de oxigênio no sangue poderia causar cansaço, fadiga, falta de ar, perda de tom de pele, o cara fica pálido, né? A pessoa fica mais pálida por conta da falta da hemoglobina. Então, essa proteína é extremamente importante, né? E ela só existe porque o ferro está presente, tá? Então, sem ferro, sem hemoglobina, tá? Então, o lance, cara, quando a gente apresenta uma baixa quantidade de ferro no sangue, a gente entra num quadro que nós chamamos de anemia ferropriva, ou anemia causada por privação, então vem aqui o priva, né? Anemia causada por privação de ferro. Então, na ausência de uma quantidade adequada de ferro, nós produzimos uma quantidade menor de hemoglobina, nós entramos num quadro de anemia ferropriva, que vai ter esses sintomas que eu falei, né? Fadiga, cansaço, indisposição, palidez, falta de ar, e enfim. Então, o ferro é importante pra caramba, tá, velho? Então, saca só, cara.
As hemácias são as células do sangue que apresentam hemoglobina. E é por isso que as hemácias são vermelhinhas, é por isso que o nosso sangue é avermelhado, tá? Por conta dessa hemoglobina presente nas hemácias, tá? A hemoglobina, ela é uma proteína, tá? Ela é uma proteína, então tem uma grande parte orgânica aqui, que vocês não precisam esquentar a cabeça com isso aqui agora, mas então a hemoglobina é a molécula, né? Uma molécula super complexa que recheia as nossas hemácias, que são as células vermelhas do sangue, que transportam oxigênio. E o ferro, ele é um elemento presente, então, na constituição da hemoglobina, tá? Ferro, nesse, nesse íon aqui, não é ferro 3+, né? Então, é o ferro oxidado, tá? E olha que legal, o nosso sangue tem essa cor vermelha porque o ferro está oxidado, tá? O ferro oxidado, o ferrugem, ele é avermelhado. Então é por isso que o nosso sangue tem essa coloração avermelhada, né? A hemoglobina ela fica vermelha por conta da presença desse ferro oxidado. E é por isso também, cara, que quando você corta a boca, você sente um sabor metálico na sua boca. Porque o ferro está presente no sangue. Ferro é um metal, né? Então, se você tem sangue na sua boca, você vai sentir gosto do ferro, que é um sabor metálico. Legal, né? Às vezes você nunca tinha pensado para pensar nisso. Ou às vezes vocês não sabiam disso, né? Mas o sangue tem um gosto de metal porque ele é cheinho de ferro, tem muito ferro. Tranquilo? Alimentos, então, ricos em ferro. Carne vermelha, fígado, peixes, beterraba, gema de ovo, leguminosa, oleaginosas, né? Quando eu falo de oleaginosa aqui, eu estou falando de amendoim, castanhas em geral, tá? Essas são os alimentos oleaginosos que a gente fala, tá? Frutas secas também apresentam uma certa quantidade boa de ferro, tá? Mas eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa. Esse gráfico que vocês estão vendo aí, ele mostra para vocês, então, neste eixo, a absorção de ferro, então no eixo Y, e o eixo X aqui está mostrando o tempo passando, né? Então eu quero que vocês percebam o seguinte: o ferro que nós absorvemos quando nós comemos carne, e quando eu estou falando carne aqui, pessoal, é carne em geral, tá? A carne vermelha ela tem mais ferro do que a carne de frango, do que peixes, mas todas as carnes têm ferro, tá? Então, ferro de todas as carnes que você estiver comendo vão apresentar este padrão de absorção. A gente absorve o ferro dos alimentos, da proteína animal de uma forma maior, de uma forma mais rápida do que o ferro que nós absorvemos com alimentação estritamente vegetal, né? Então, por exemplo, o feijão, que é um alimento rico em ferro, tá? Agora, olha que doideira quando nós consumimos o ferro na presença de vitamina C. Então, olha só, verduras ricas em vitamina C. Então, verduras ricas em vitamina C com ferro, tá? Então a gente absorve o ferro de origem vegetal mais facilmente quando este ferro, olha que massa, mais facilmente quando este ferro é consumido juntamente com a vitamina C, tá? Então a vitamina C, ela auxilia na absorção do ferro, tá? Ela faz com que este ferro presente na alimentação de origem vegetal seja mais facilmente absorvido. E isso aí vai acontecer, cara, porque a vitamina C, ela é um agente redutor, ela é um agente antioxidante, é uma vitamina antioxidante. Então, olha o que que os reagentes redutores fazem. Eles promovem uma conversão do ferro 3+ para ferro 2+, né? Pro NOx do ferro aqui que a gente vai chamar de íon ferroso, né? O Fe2+. Esse Fe2+ é o cara que nós absorvemos com maior facilidade, tá? Muito doido, né? Então a vitamina C permite a seguinte conversão do férrico para o ferroso, que é o íon de ferro que nós absorvemos com maior facilidade, né? Não estou falando que a gente não absorve o ferro 3+, mas a absorção do ferro 2+, ela é feita de maneira muito mais rápida, muito mais eficaz do que essa que seria feita pelo ferro 3+. Então a alimentação de origem vegetal, ela é mais rica em ferro 3+, do que a alimentação de origem animal. A alimentação, então, de origem vegetal rica em ferro 3+, na presença de vitamina C, que é um agente redutor, acontece então a conversão de ferro 3+ em ferro 2+, com consequente maior absorção deste íon.
fino. Legal, cara. Maneiro, né? Então, nosso próximo sal mineral aí vai ser o cálcio, né? O cálcio ele é importante pra caramba, ele é também um sal mineral relativamente bem famoso, tá? Né? E isso se deve principalmente ao fato desse carinha ser o sal mineral mais abundante do corpo, né, cara? Então, esse é o sal mineral que a gente possui em maior quantidade no nosso organismo, tá? E ele vai estar disponível em duas maneiras dentro do nosso corpo. Quando ele está presente nos nossos dentes e ossos, ele apresenta um formato sólido, tá? Ele participa da formação de uma substância que nós chamamos de hidroxiapatita. Então, tanto o cálcio quanto o fósforo são importantes na formação da hidroxiapatita, que é essa parte rígida, essa parte que fornece essa dureza, né, tanto para os dentes quanto para os ossos, tá? Mas esse cálcio ele também pode estar presente tanto no sangue quanto no interior das células em sua forma iônica, que é o Ca2+. E vocês vão ver que esse formato iônico do cálcio apresenta uma série de importâncias. Quando a gente pensa em cálcio, geralmente a gente associa com ossos e dentes, mas o cálcio é um íon extremamente importante nos processos fisiológicos do organismo, tá? Então não é só nos ossos e dentes, não. Ele até está presente em maior quantidade, com certeza, nos ossos e nos dentes. Mas é necessário, sim, uma concentração relativamente boa de cálcio, tanto no sangue quanto nos outros tecidos, tá? Então, olha só, pensando aí no cálcio dos ossos, ele é responsável, então, pela formação do que nós chamamos de matriz mineral ou matriz inorgânica, ou seja, o cálcio ele participa da formação da parte mineralizada, né, ou da parte que não é composta por substâncias orgânicas dos nossos ossos. E essa matriz mineral é o que fornece a rigidez do tecido ósseo, né? Sem essa matriz mineral, esses ossos seriam extremamente moles, porque só teria proteína, né? Essas proteínas são relativamente frágeis, né? Elas conferem uma certa maleabilidade aos ossos, né? Então, os ossos têm um certo grau de possibilidade de serem deformados, né, até certo nível, que é conferido pela matriz orgânica, que é conferido então pela presença dessas proteínas que nós chamamos de colágenos, mas a rigidez é conferida pela matriz mineral, que pode ser também chamada de matriz inorgânica, tá? Então, eu posso apresentar alguns quadros de deficiência, de carência de cálcio nos ossos, né? Então, perceba que acontece o seguinte: se ele é responsável pela manutenção da matriz inorgânica, que é rígida, a falta de cálcio nos ossos faz com que esses ossos fiquem então mais frágeis, reduz a resistência óssea, né? Então, isso é um problema. Ossos quebradiços, ninguém quer ter ossos quebradiços, né? Então, qualquer pancadinha você poderia ter uma fratura óssea. O que pode causar, então, cara, essa redução das quantidades de cálcio no organismo? A hipocalcemia, que seria a baixa quantidade de cálcio no corpo por conta da pequena ingestão desse sal mineral, tá? Então, se eu tiver uma dieta que é muito carente em cálcio, eu posso chegar num quadro de hipocalcemia, que é a baixa quantidade de cálcio no organismo, que poderia provocar, sim, um enfraquecimento dos ossos, né? Carência de vitamina D. Olha que legal, cara. A vitamina D ela participa da deposição de cálcio nos ossos. Então, um cara que tem uma dieta rica em cálcio, mas que não toma sol de maneira adequada, ele ainda assim pode apresentar enfraquecimento ósseo. Então, o cara não tem hipocalcemia, ele tem uma quantidade, ele ingere uma quantidade adequada de cálcio, mas sem a vitamina D, ele ainda assim vai apresentar uma baixa quantidade de cálcio nos ossos, tá? Então, a vitamina D ela é essencial para a deposição de cálcio nos ossos, tá? Por isso que é importante a gente tomar sol, né? Tomar um pouco de sol é sempre importante, porque nós sintetizamos a vitamina D, a gente produz a vitamina D a partir da exposição do sol. Não é que o sol seja fonte de vitamina D, não, tá, galera? Não é nada disso. Mas nós produzimos a vitamina D a partir de outros componentes que nós ingerimos, né? É, mediante essa exposição à radiação ultravioleta. Então, é necessário sim a exposição à luz solar para que a gente sintetize a vitamina D e essa vitamina D permita então a deposição de cálcio nos ossos.
beleza? Por isso que idosos e crianças devem sim tomar uma certa quantidade de sol, preferencialmente todos os dias, tá? A gente também, né? Então não se esqueça de expor pelo menos a palma das mãos ao sol aí, que já ajuda um pouquinho. Também existem algumas doenças que nós chamamos de osteoporose ou osteomalácia, que elas geram uma redução de cálcio nos ossos por questões de deficiências fisiológicas, tá? Então, indivíduos que apresentam essas duas doenças, seja a osteoporose, seja a osteomalácia, têm dificuldades de colocar o cálcio nos ossos, tá? Então, como eles depositam uma menor quantidade de cálcio nos ossos, os ossos acabam também ficando enfraquecidos em decorrência dessas duas doenças, tá? Geralmente o tratamento é justamente você fornecer maior quantidade de cálcio e de vitamina D para esses indivíduos que apresentam esses problemas, tá? Então seria uma ideia, na verdade, para controlar essas doenças, né? Para reduzir aí o avanço dos sintomas. Já o cálcio no sangue tem uma quantidade de importância meio bizarra, assim, né, cara? Que a gente às vezes também não conhece. Participa de coagulação sanguínea, condução de impulsos nervosos, contração muscular, tá? Então, tem vários eventos que são extremamente importantes do ponto de vista fisiológico que demandam a presença do cálcio, né? Então, sem cálcio, esses eventos não aconteceriam, né? Então, listei para vocês aqui algumas das consequências dessa carência de cálcio no sangue. Não são as únicas, tá? Tem vários outros problemas que estão relacionados aí. Insuficiência cardíaca, dor no peito, dormência em volta da boca ou nos dedos, geralmente nas pontas dos dedos, tá? Cãibra, dificuldade de respiração, dificuldade de coagulação sanguínea, até mesmo infarto pode estar relacionado com carência de cálcio no sangue. Então, embora a maior quantidade de cálcio realmente esteja presente nos ossos, a demanda de cálcio no sangue é extremamente importante para que você tenha o funcionamento de vários processos fisiológicos, tá, cara? Então, o consumo de uma dieta rica em cálcio é extremamente importante. Então, eu listei aí para vocês alguns alimentos ricos em cálcio, né, cara? Laticínios, ovos, brócolis, sardinha, os peixes em geral, mas a sardinha ganha aí um ponto de destaque. Couve, que está aqui com uma abóbora, mas eu não achei um negócio de couve. Aveia também é rico em cálcio, tá? Mas principalmente esses dois aqui, ó. Leite e ovos têm muito cálcio, tá? Mas quem é vegano não precisa se preocupar, tá? Então também tem alimentos de origem vegetal que são ricos em cálcio. Então, por mais que a pessoa, igual no caso do ferro, também tem vegetais ricos em cálcio, os veganos, eles podem ter acesso então a esses sais minerais a partir de alimentos exclusivamente de origem vegetal, não tem o menor problema, tá bom? Pequeno detalhe antes de encerrar aqui, que essa aula já se delongou demais, chamar a atenção para vocês a seguinte questão, cara. Muito cuidado. O excesso de cálcio, o consumo excessivo de cálcio, ele pode levar ao surgimento de pedras nos rins, tá? E qual que é a principal causa desse aumento da concentração de cálcio nos rins? A falta do consumo adequado de água. Então imagina você um cara que consome já cálcio em excesso, né? Se esse cara beber água normalmente, beber a quantidade de água adequada, muito provavelmente ele não vai ter problema nenhum, né? A não ser que ele tenha alguma questão genética aí relacionada a essa retenção de cálcio. Mas uma pessoa que consome uma dieta, ok, de cálcio, mas bebe pouca água, ela também acaba produzindo pouca urina. Então ela começa a promover o acúmulo de íons de cálcio nos rins. Ah, isso é um problema, porque o cálcio ele começa a solidificar lá nos rins, tá? Então a ideia aqui é o seguinte, cara, o excesso de cálcio ele também pode ser perigoso, tá? Principalmente pensando em relação a essa questão do cálculo renal. Então, como que vocês podem evitar isso? Aumentem o consumo de água de vocês, façam igual o prof aqui que sempre está com a garrafinha de água. Vocês já repararam isso durante as nossas aulas presenciais. Aqui durante as nossas aulas, nossas videoaulas, nem tanto, embora aconteça. Eu estava tomando água aqui, agorinha mesmo. Ai, a prova é meu copo vazio aqui, né? Que eu estava bebendo uma aguinha aqui, agorinha mesmo. Pessoal, então eu queria desejar para vocês um bom descanso. Deixem a cabeça tranquila, relaxem a mente de vocês. Aproveitem esses dias aí de maior tranquilidade para fazer outras atividades, para dar uma
limpada aí em relação a essas preocupações que infelizmente a gente está passando, que não é uma coisa que dá para brincar, né? Nem como evitar, mas enfim, né? E eu queria mandar para vocês um forte abraço, um beijo. Tô com saudade de verdade, tá? Eu sei que não é a mesma coisa assistir eu falando aqui do que seria eu lá em frente ao quadro com vocês. Eu também sinto muita falta, mas são as ferramentas que nós temos, né? Infelizmente, a gente tem que dançar conforme a música, dentro da limitação de recursos que a gente possui, né? Mas então é isso, meu recado tá dado. Grande abraço, um beijo, com muita saudade. Tchau, tchau, gente.